Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida da terra, céu e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Bom dia, turma dos juniores. Olha aí mais uma vez, tia Osana, porque está começando mais uma EBD em casa. Isso mesmo, estamos mais uma vez aqui, bem juntinhos. E antes de começarmos a nossa aula, eu te convido a fechar os teus olhos e vamos falar com o Papai do Céu? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez então na tua presença, queremos te agradecer pelo dia, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te apresentar a cada criança, Senhor Jesus, que o Senhor vai entrando em cada lar, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor Jesus, com providência, Senhor, naquele que estão precisando, meu Pai amado. Ô Espírito Santo, Deus, te faço um convite muito especial, que o Senhor venha fazer presente, Pai querido, em nossa aula. É o que eu te peço, meu Pai, e desde já te agradeço para todo sempre. Amém! Bom dia! Que coisa boa! Eu quero fazer uma pergunta para vocês, crianças. Como foi que passaram a semana? Como é que vocês passaram a semana? Passaram bem? Que coisa boa! Porque quando Jesus está no nosso barco, tudo, sabe, olha, tudo fica bem calmo, tudo fica bem tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, criança, tia vai colocar aqui o nosso título da lição. Está bem aqui do meu lado, que diz o seguinte, ó, vamos lá, ó. Fugindo para o Egito. Vamos repetir comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Fugindo para o Egito. Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá, criança? 1, 2, 3. Fugindo para o Egito. Isso mesmo, criança. O nosso título da lição está dizendo assim, né? Fugindo para o Egito. Quem foi que fugiu para o Egito? Então, não saia do seu lugar, fique bem quietinho, que nós vamos aprender, tá certo? Mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. E eu agora, criança, eu te convido a pegar as suas Bíblias, a abrir as suas Bíblias no livro de Salmo 91, 14. Tá certo? Salmo 91, 14. Por enquanto vocês já estão procurando, quem não sabe procurar, peça ajuda para alguém que está aí bem pertinho de você, um papai, a mamãe, um titio ou uma titia, tá certo? Por enquanto vocês estão procurando, tia, louva assim, ó. Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todos que amam é nascidos de Deus, e conhece a Deus. Quem não amar, não conhece a Deus, pois Deus é amor, Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8. Vamos lá, crianças? Já acharam? Salmo 91, 14. Diz o seguinte: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Tia vai ler mais uma vez e em seguida tia está colocando o cartaz, tá certo? Vamos lá, tia vai ler mais uma vez, preste bastante atenção. Salmo 91, 14 diz o seguinte: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Agora, tia, vai colocar aqui, bem do meu lado aqui, tá certo?
o nosso cartaz. Começando sempre pelo nosso endereço. Vamos lá? Salmo 91, 14. Diz o seguinte: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Vamos repetir mais uma vez? Salmo 91, 14. Diz o que, criança? Vamos lá comigo? Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Olha só, criança, a palavra está bem clara, não é verdade? Deus fala grandemente no nosso coração, né? Que Ele salvará, né, aqueles que amam e Ele vai nos proteger, os que reconhecem que Ele é Deus, o Senhor. E agora, criança, chegou o nosso momento, que é o momento... Isso, é o momento da história. Então, tia louva assim, ó. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Então, criança, vamos ficar bem quietinho, prestar bastante atenção. Vamos lá? Olha só. Na história de hoje, tá certo? Tá uma história linda, maravilhosa, então preste bem atenção. Vamos lá, crianças. Durante o reinado de Herodes, alguns sábios, estudiosos das estrelas, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém, procurando, tá certo? E perguntando onde estava o menino que nascera, tá certo? Para ser o rei dos judeus. Pois eles avistaram sua estrela no Oriente e foram até Israel para o adorar. Criança, assustado, o rei Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei para saber aonde deveria nascer o Messias, o rei prometido de Israel. E eles disseram que o menino deveria nascer em Belém. Conseguir, sabe? Que ele ia nascer em Belém. Então o rei, criança, ele pediu para os sábios que eles fossem até em Belém, tá certo? Conseguir informação precisa sobre o menino para que ele pudesse também ir o adorá-lo também. Olha só, criança. Depois, sabe, que eles receberam a ordem do rei, os visitantes partiram segundo, eles estavam seguindo a estrela pelo caminho. E ela foi até a frente, tá certo? E parou, sabe aonde? Exatamente aonde Jesus estava. Aqui está a figura quando o rei falou com os sábios, pedindo que os sábios conseguissem informação precisa sobre o menino para que ele pudesse ir adorá-lo também. Olha só, criança. E a estrela que eles estavam seguindo parou exatamente aonde Jesus estava. Quando eles entraram na casa, eles encontraram
encontraram o menino com a sua mãe. Olha só, criança. Quando eles entraram na casa, encontraram o menino, tá vendo? Encontraram o menino com a sua mãe. A sua mãe, criança, estava muito feliz. Certo? Muito felizes também eles se prostraram e adoraram, dando a ele presentes: ouro, incenso e mirra. Olha só, criança. Durante a noite, Deus visitou os sábios, sabe, criança? Deus falou com os sábios que ele não voltasse para falar com o rei Herodes. Olha só, criança. E quem é Deus? Criança, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o céu, criou a terra, o mar. Ele criou a natureza. Ele criou a mim e criou você. E o nosso Deus, criança, ele é santo. Ele é santo porque ele nunca pecou. E ele te ama com um amor inexplicável, porque a sua palavra diz, lá em João 3,16, parte A, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo. Olha só, criança, que amor maravilhoso. Então, criança, eles voltaram para casa por outro caminho. Sabe? Depois que os visitantes foram embora, um anjo apareceu a José em sonho e disse que o rei Herodes queria matar Jesus e que eles deveriam fugir para o Egito, sair-se dali, porque o rei Herodes estava querendo matar Jesus. Enquanto o rei percebeu que os sábios, a qual ele mandou investigar, quem se lembra? Que ele mandou investigar para saber onde é que estava o menino, para que ele também fosse ir adorar. Quando o rei percebeu que os sábios não haviam voltado, né? Ele ficou com a raiva, criança. Sabe o que foi que ele mandou fazer? Ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Olha só, quem morava em Belém e nas cidades vizinhas. Sabe, criança, isso que o rei mandou fazer é pecado. E pecado, criança, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Olha só, quando nós pecamos, o nosso coração fica dessa forma. Pecado, criança, é roubar, matar. Isso que o rei mandou fazer também é pecado. A palavra do Senhor diz, criança, que lá em Salmo 51:5 diz o seguinte: eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. E ele fala também, a palavra do Senhor continua falando para nós, lá em Romanos 3:23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tia sempre está falando que destituído é afastado de Deus. E lá, criança, em Romanos 6:3, a palavra do Senhor diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. Olha só. Mas o dom gratuito de Deus, criança, olha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Criança, depois que o rei Herodes morreu, José teve outro sonho. Que o anjo dizia que ele poderia retornar, tá certo? Para Israel. Ele e a sua família foram morar em Nazaré, na região da Galileia. Olha só, quando eles saíram, né? Quando Deus mandou, né? Que eles saíssem e
fosse para o Egito. Olha eles aqui, indo para o Egito. Tá vendo a figura? Criança, Deus salvou a vida de Jesus e da sua família. Quem é Jesus? Jesus, criança, é o Filho perfeito de Deus. Exatamente. Jesus, criança, é o Filho perfeito de Deus. Ele nasceu, ele cresceu, ele curou, transformou muitas vidas, fez tantas coisas boas, criança. E por causa que ele ter feito todas as coisas boas, ele foi crucificado, derramou seu sangue. A palavra do Senhor diz que lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, parte B, ele diz o seguinte, que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em Hebreus, criança, capítulo 9, versículo 22, diz o seguinte, e quase todas as coisas se purificam, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue, criança, não há remissão de pecado. Então, criança, tudo que Jesus passou, tá certo? Foi necessário para que nós possamos hoje estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele derramou seu sangue por mim e por você. Olha, criança, Jesus, ele morreu. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte, olha, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi necessário, criança, Jesus ter derramado seu sangue por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, criança, por causa que o Senhor Jesus fez por você, você agora pode ter os seus pecados perdoados. Isso mesmo. Como eu faço isso, tia? É muito simples. Basta você aceitar a Jesus. Você que está aí do outro lado, você quer aceitar a Jesus? Se você quer aceitar Jesus, a palavra do Senhor diz assim, olha, lá em João 1:12, diz o seguinte, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Olha só, criança, você quer receber esse amigo dentro do seu coração? Se você quer receber esse amigo dentro do seu coração, você faz assim comigo com sua mãozinha e repita assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e creio que tu morreste, mas ao terceiro dia tu ressuscitaste. Escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Olha só, criança, eu quero dizer uma coisa para vocês, que lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B, ele diz algo maravilhoso. Sabe o que ele diz para você? Olha só, não te deixarei e nem te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele está aí bem pertinho de você. Louvado seja Deus. Olha, criança, Deus está sempre trabalhando para nos dar livramento nas pequenas e nas grandes, né? Ele cuida de nós. Deus age assim porque ele nos ama, criança. E o seu amor é que nos motiva, sabe, criança, a providenciar, sabe o quê? Alimentos, sabe? Ele faz isso tudo por nós. O seu amor é maravilhoso. Ele nos ama, ele providencia alimento, escape, proteção, socorro, tá certo? E aos seus filhos, agora somos salvos, sabe? Do maior perigo por causa do seu amor. Que foi isso? Foi ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, criança, você que já tem o quê? O seu
coração. Agora que você já tem ele dentro do seu coração, agora que você é uma nova criatura, precisamos, criança, fazer algo. Olha só, uma plantinha, para crescer, ela precisa de alimento. A nossa vida também, nós, para crescermos forte, precisamos nos alimentar. Da mesma forma, é nós diante de Deus. Olha só, para que nós possamos crescer, a palavra do Senhor diz assim, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, parte A, ele diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tia, como é que nós fazemos isso? Olha só. Lendo a palavra, que é através dela onde nós vamos encontrar conhecimento. O que mais, tia? Orando, sempre falando com Deus, conversando com Ele. Sabe, criança, Ele gosta quando nós conversamos com Ele. Da mesma forma, quando você conversa com seu amiguinho, como você conversa com seu pai, com a sua mãe. Deus quer que você também converse com Ele. Ele quer sempre ouvir a sua voz. Às vezes, Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que eu quero. Mas muitas das vezes Ele quer ouvir a nossa voz. Por isso que nós devemos orar, pedir a Ele, certo? E outra coisa, criança, nós temos que louvar. Porque, como eu já disse, louvar, elogiar. Nós temos que elogiar Ele em todo momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também, criança, devemos falar desse amor maravilhoso para as pessoas que não conhecem Jesus. Olha só, a palavra do Senhor diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só, criança, que coisa maravilhosa. Criança, uma vez que aceitamos a Jesus como Salvador, vivemos em Cristo, em um lugar de proteção e segurança. Quando nós aceitamos a Jesus, nós vivemos em Cristo, um lugar de proteção e segurança. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, é Ele que nos protege, é Ele que nos guia, porque a palavra do Senhor diz que assim, ó, Deus, Ele é o nosso refúgio, né? Ele é onde nós encontramos a nossa proteção, nós podemos esconder debaixo das suas asas e ficamos bem seguros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que possamos, criança, ficar com essa história de hoje, que possamos crer que Jesus, Ele é realmente o Filho de Deus, que Deus enviou Jesus para morrer por nossos pecados. Por isso que nós estamos hoje aqui falando desse grande amor, porque o nosso Jesus, Ele é poderoso e o nosso Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para morrer por mim e por você. Mas lembre-se de uma coisa, Ele morreu. Ele foi sepultado, aleluia! Mas o terceiro dia, criança, ele ressuscitou. Ele não se encontra mais ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ele subiu e deixou o Consolador para nos ajudar, nos proteger. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, criança, eu te convido mais uma vez, sabe o quê? A orar, a agradecer a Deus por essa aula de hoje, que nós possamos mais uma vez estar aqui juntinhos para trazer mais e mais palavra de Deus para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus, encerrando a nossa EBD em casa. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus,
por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Senhor, nós não temos palavras para agradecer, Senhor. Senhor, nós não merecíamos, mas a sua misericórdia, Jesus, é a causa, Pai querido, de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor, pelo seu amor por nós, Senhor, sem merecer, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar cada criança, aleluia. Quero te apresentar cada lar, Senhor, Senhor Jesus. Senhor, vai entrando, Senhor, com providência, resolvendo aquilo, Senhor Jesus, que eles não conseguem resolver, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter feito presente em nossa aula, Senhor Jesus. Eu te apresento cada criança, Senhor. Senhor, chega, Senhor. Chega com cura, chega com libertação, chega com salvação, Senhor Jesus. Aquelas crianças, aquelas pessoas que te aceitaram, Senhor. Chega, Senhor, com providência, cuidando de cada uma delas, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua proteção. Muito obrigado por Senhor estar sempre nos cuidando de nós, Senhor Jesus, nos livrando, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, é que eu te peço nessa hora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa, Senhor. Em teu nome nós te agradecemos, Senhor, para todo sempre. Amém. E eu termino louvando assim, ó. Deus é bom. Ele cuida de mim, Ele cuida da terra, céu e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos seus pais, dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Ele cuida do meu pai, do seu pai, do meu irmão, do seu irmão também. Deus é tão bom, ó, pra nós. Que Deus abençoe, criança, que possamos mais uma vez estar aqui mais um domingo, tá certo? Até o domingo, assim, se Deus nos permitir. A paz do Senhor. Beijão, tia Osana. Tchau.